sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você por uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou. Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação. Deus está restaurando o teu coração. Note Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na UTV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Olá a todos os nossos irmãos que estão aqui presentes conosco. Esse é o tempo de preparação. E um dos temas que nós vamos falar hoje é sobre a verdadeira adoração a Deus. Será que nós estamos agindo corretamente segundo a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas no que se refere à adoração ao nosso Deus? Então, nós vamos ver que na época em que Jesus exerceu seu ministério, ele vivia em um contexto em que os judeus se encontravam extremamente cegos e tomados por uma religiosidade vazia. Muito bem, meus irmãos. Na época de Jesus, onde ele estava inserido no seu trabalho missionário, observavam-se judeus vivendo uma religiosidade vazia. Hoje nós também observamos muito isso. Pessoas apegadas, talvez, a formas de expressão do que consideram adorar a Deus, equivocadas e vazias. Mas veja que no contexto em que Cristo se apresenta falando acerca da verdadeira adoração, Jesus nos apresenta como que nós devemos nos posicionarmos em relação a isso até os dias de hoje e inclusive para as próximas gerações. Adorar a Deus verdadeiramente não era uma prioridade para os fariseus e líderes religiosos judeus. Havia sempre uma intenção diferenciada e não ocorria essa verdadeira adoração. E nos dias de hoje, o que nós vemos envolvendo problemas, escândalos, dissensões, sejam interdenominacionais ou dentro das próprias denominações, em que nós observamos pessoas
que muitas vezes não se encontram vivendo uma verdadeira adoração, em outras circunstâncias impedindo aqueles que fazem parte de alguma denominação de viver uma verdadeira adoração a Deus, porque existem muitos interesses, meus irmãos, envolvidos dentro do contexto religioso, assim como na época do Messias. E nós observamos em uma das histórias em que é relatado o encontro de Jesus com uma mulher samaritana, em que veja que são reveladas algumas verdades que iam de encontro ao padrão religioso daquela época. Ou seja, não iam ao encontro, mas sim havia realmente uma exortação. Cristo estava realmente dizendo que não seria a forma correta como as pessoas estavam agindo naquele tempo. Então, veja que quando ele é perguntado pela mulher samaritana sobre onde e como adorar a Deus, o mestre vai ensinar que os verdadeiros, e essa mensagem é para mim, para você e para todos nós que estamos vivendo as tribulações dos dias de hoje, no que se refere a esse tema, que os verdadeiros adoradores devem adorar ao Pai em espírito e verdade, e que Deus, inclusive, observa, está à procura destes verdadeiros adoradores que assim o adorem. Então, ele revela que o que carecem as pessoas, tanto hoje como careciam naquela época, é a qualidade da adoração ao nosso Deus. Agora, é um momento para que as antigas formas limitadas em termos de lugar, de nação, sejam transformadas em uma adoração que é ao mesmo tempo pessoal, em espírito, inteligente, em verdade. Adorar em espírito significa nós entregarmos as nossas vontades à vontade de Deus. Veja, adorar em espírito e verdade. Adorar em espírito é entregar as nossas vontades à vontade de Deus, os nossos pensamentos, os nossos planos aos que Deus tem para nós e para o mundo. Então não estamos adorando uma imagem que seja, uma personificação que seja de Deus feita segundo as nossas próprias considerações. Tudo que você já pensou sobre Deus, tudo a forma que você busca visualizar, não é mesmo? Personificar o nosso Senhor, mas observar que somente Cristo, somente o Messias, nos apresentou ao Deus verdadeiro e real. Então, veja que quando Deus ele se revela ou se revelar como o Pai de uma forma universal a todos, todas essas limitações que nós, enquanto humanos, colocamos de espaço estarão acabadas. O espaço, o tempo, a forma em que nós precisamos estar em determinados estilos de templos criados por mãos humanas. Então, veja que o conhecimento quanto à adoração de Deus são mediados única e exclusivamente de uma forma pura, de ordem espiritual. A natureza do objeto de adoração é Deus, é Espírito. E a condição para a adoração verdadeira é que assim nós façamos a adoração em espírito e verdade. Que nós não precisamos estar restritos à frieza da lei, observadas como na época pelos fariseus e religiosos que ocupavam
a cadeira de Moisés naqueles dias, mas sim o cumprimento da lei que está gravado no coração daqueles que entendem a mensagem transformadora do Evangelho e recebem o Santo Espírito de Deus conforme profetizou Jeremias, que o nosso relacionamento com Deus seja tão verdadeiro quanto a nossa adoração. Então é algo que parece explicar o óbvio, mas muitas vezes as pessoas não se atentam a isso. Deus, ele é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que estiver contrário a isso está contrário, inclusive, às orientações do nosso Senhor nas Escrituras Sagradas. Conversa com esta samaritana no poço de Jacó chega exatamente o ponto crucial do nosso tema de hoje, a verdadeira adoração. Então, veja que a samaritana diz o seguinte: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Está no livro de João, capítulo 4, a partir do verso 19. Então ela reconhece que ele é profeta. Nossos pais adoravam neste monte, que na época era o Monte Gerizim. Então veja, ela está conversando com Cristo acerca disso. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Veja o que diz o verso 24, capítulo 4. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Então veja que havia naquela época do nosso Senhor Jesus Cristo já esta dúvida no coração das pessoas. E hoje as pessoas ainda têm. Afinal, a qual denominação CNPJ devo ser membro ou estar presente em adoração a Deus? Não acontece isso? Quantas igrejas, templos constituídos por mãos de homens dizem ser a igreja verdadeira? Que quem não faz parte dela não está em comunhão com Deus. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo nos esclarece que Deus é espírito, não é mesmo? E que assim deve ser adorado em espírito e em verdade cada um de nós. Que adorar a Deus é essa transformação que nós precisamos nas nossas vidas, no nosso pensar, nas nossas emoções, no nosso comportamento, no nosso estilo de viver, que glorifique ao Senhor em todos os aspectos, seja como um exemplo dentro da sua família, seja na sociedade, seja no seu trabalho, independente do viés a que você pertença. Essa adoração em espírito e em verdade é um chamado ao modo de viver em que Deus é glorificado em tudo, em que as pessoas irão observar você, por exemplo, e em tudo conseguirão ver como Cristo agiria no seu lugar se estivesse diante de determinadas pessoas ou circunstâncias, adorando Deus em espírito, porque Ele é espírito, e em verdade, a verdade absoluta, que nós todos temos acesso através das Escrituras Sagradas, da palavra do nosso Deus. Veja que adorar a Deus não é requisito que você entenda que deva se submeter ou ser subjugado por determinadas
determinados irmãos que muitas vezes condicionam a adoração a Deus a um espaço limitado, seja ele denominacional ou no que se refere à estrutura. Nós vemos hoje muitas formas de estruturas, de templos, e que dizem que ali está a verdadeira adoração a Deus, que Deus está ali e em lugar nenhum mais. Calma, Deus é Espírito, está em todo lugar. Onde duas ou mais pessoas assim se reunirem, reconhecendo Cristo como Salvador, reunir-se em nome dele, não é mesmo? Isso é a igreja. Agora, a verdadeira adoração está naquilo que realmente nós apresentamos, que é adorar a Deus em espírito, porque Ele é Espírito, e em verdade, que é vivendo, obedecendo às orientações do nosso Senhor. Não é de hoje que esse tema sobre adoração a Deus, adoração cristã, é algo que é até um tema polêmico, porque envolve muitas disputas, mundanas, no que se refere àqueles que às vezes coordenam esses movimentos religiosos, em dizer que essa é a igreja verdadeira, é aqui que existe Deus, não é mesmo? Deus é aqui e em nenhum outro lugar. Pessoas que dizem que existe a necessidade de se constituir um templo com determinados requisitos para que possa então, naquele local, templo de pedras, construído por mãos de homens, Deus possa estar presente e sendo adorado exatamente dentro daquilo que os homens determinam como sendo igreja, mas que Deus realmente, o nosso Senhor Jesus Cristo, não se apresenta e nem nos apresenta isso como verdade, não é mesmo? E entre a verdade relativa, condicionada, que muitas pessoas acreditam muitas vezes devido às suas vidas e assim buscam impor aos outros, e a verdade de Deus, eu fico com a verdade de Deus, em que eu posso adorar a Deus em espírito, porque Deus é espírito, adorar em espírito e em verdade, buscando viver os ensinamentos de Deus na minha vida. E fala ainda o texto que Deus procura, Deus está em busca dos verdadeiros adoradores do Senhor. Veja que naquela época a discussão era entre samaritanos e judeus. Qual o local certo da adoração? Onde que Deus está nesse monte? Ou Deus está em Jerusalém? Qual a verdadeira adoração? Onde eu devo estar para adorar a Deus? Qual a verdadeira adoração? Então, Cristo, que era um judeu, esclarece a samaritana, que havia um conflito na época, não é mesmo, entre samaritanos e judeus. E Cristo esclarece a mulher samaritana que Deus é Espírito, está em todo lugar, e que a adoração ela deve ser em espírito e em verdade, não em lugares que sejam assim pré-estabelecidos por homens. Afinal, a verdadeira adoração, que assim é objeto também da conversa entre eles, é Jerusalém ou no Monte Gerizim? Nesse momento, meus irmãos, Cristo estabelece a verdadeira forma de culto. Muita atenção nessa informação. Deus estabelece o verdadeiro culto e adoração a Deus. Essa adoração não seria exclusiva nem dos judeus, aonde assim estabelecessem, nem dos samaritanos, aonde assim estabelecessem. Essa era a questão da época. Mas, na verdade, verdadeira adoração, na verdade, o verdadeiro culto é aquele dirigido a Deus, diretamente a Deus, que deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. O autêntico, o real culto de adoração a Deus, que satisfaz as suas carências humanas, as nossas necessidades, dificuldades, desafios enfrentados no nosso dia a dia, não se limita a um lugar
específico, mas está no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Embora muitas pessoas neguem ou não reconheçam essa necessidade, mas nós observamos que intrinsecamente, no interior da sua consciência, do seu coração, na sua verdade, no seu íntimo, cada um de nós está sempre em busca de uma experiência interior de adoração a Deus. Sentimos essa necessidade profunda de adorar a Deus. Inclusive isso nós vemos lá no livro de Salmos 42, que diz o seguinte: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrei e me apresentarei ante a face de Deus. A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. A verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite a todos nós que somos crentes na palavra do nosso Deus estabelecer um vínculo profundo com o nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo-o como nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso mediador, realmente a sua presença nas nossas vidas. Então veja, meus irmãos, a importância neste tempo de preparação que nós estamos vivendo, de nós observarmos que somente através das Escrituras Sagradas de Deus é que nós vamos ter o conhecimento da verdade absoluta e jamais seremos enganados, vamos dizer assim, por pessoas que muitas vezes possam vir a se utilizar das Escrituras Sagradas para induzir outras ao erro, não é mesmo? Porque nós estamos realmente vivendo todas estas coisas e a própria palavra nos diz que está por vir muito mais. Estamos como vivendo o princípio, as dores de parto, né? Mas estas dores se intensificarão, estas coisas se intensificarão. Você, além do que tem visto de escândalos dentro de denominações, escândalos interdenominacionais, de pastores, coordenadores, pessoas que se acham detentores de algo que não compreendem, parece que buscam passar pelo próprio Deus ou como se fossem os detentores do Espírito Santo, como se fosse propriedade, e assim se intitulam através de títulos e palavras e posicionamentos, e esquecem que nas Escrituras Sagradas, como nos é dito, Deus é Espírito. E nós devemos adorar a Deus em espírito e verdade, através do seu Espírito Santo, em que Jesus Cristo é o nosso único mediador entre nós e Deus. Jesus Cristo, Ele é o nosso pastor. Isso é claro nas Escrituras Sagradas. Agora, que nós veremos intervenções muito inteligentes, até porque o diabo é muito perspicaz, de distorções da palavra do nosso Deus para induzir pessoas ao erro, não é mesmo? Para que caiam em erro e dessa forma, muitas vezes, deixem de viver o extraordinário de Deus nas suas vidas. Esse é o papel do maligno. Mas veja aqui, se você intimamente buscar adorar a Deus, que é espírito, adorar a Deus em espírito e em verdade, em busca da palavra da verdade absoluta de Deus, você verá que o seu coração começará a ser transformado. E palavras que vierem de pessoas que estiverem com esse intuito de induzir você ao erro, não é mesmo? Como diz o nosso Senhor, as portas do inferno se fecharão para elas. Não irá atingir. Você estará como no abrigo do Altíssimo. O inimigo que busca atingir você está aqui, a lhe procurar, para que você se desvie da verdade absoluta de Deus, para que você pense que aquele irmão que está ali no púlpito, muitas vezes, ele é que tem a posse do Espírito Santo.
e você é incapaz de tê-lo, que você é incapaz de ter uma comunhão com Deus se não for por intermédio dele, daquele ser humano. Calma, o nosso único mediador entre nós e Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Ele, diretamente, através do nosso Senhor Jesus Cristo, comigo e com você. O que for fora do contexto em que não sou eu que estou dizendo, apenas uma exposição da palavra de Deus, o que for contrário a isso, nós podemos chegar à conclusão que são falácias, heresias, não é mesmo? Manipulações, que hoje em dia nós vemos que muitas vezes estão vinculados a outros fins de foro íntimo de cada indivíduo que busca muitas vezes se utilizar do Evangelho de uma forma distorcida para interesse próprio, não é mesmo, meus irmãos? Então temos que ter muito cuidado. Você é filho de Deus, criatura de Deus. Então essa entrega pessoal da sua vida nas mãos do Senhor, para que tenha uma nova vida, possa nascer de novo, ter sua vida transformada, haja essa regeneração, essa redenção, essa possibilidade de uma mudança verdadeira da sua vida, para que um dia você possa estar pronto e preparado para estar face a face com Deus. Ela é possível entre você e Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, porque isso foi rompido quando do pecado original. Então, hoje em dia, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, em que o Verbo se fez carne, e nós precisamos nascer de novo e tomarmos posse da nossa condição de filhos, isso é possível através do nosso Senhor Jesus Cristo e do conhecimento da palavra, não é mesmo? Fiel palavra que vem estabelecida nas Escrituras Sagradas, nos livros assim intitulados como canônicos, não é mesmo? Em que nós devemos ir em busca da verdade. Aquilo que traz conflito ao seu coração, que traz dissensões, que traz dúvidas, desafios à sua mente e ao seu coração, você pode, meu irmão, Deus é Espírito, você pode estar em comunhão com Deus, não é mesmo? Em busca dessa verdade através do nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, em todas as causas, desafios, tribulações ou momentos difíceis que você possa estar passando na sua vida, você pode entregar tudo isso nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele irá intervir por nós diante de Deus. E sendo da vontade de Deus, que é o que nós queremos, que a vontade de Deus se estabeleça nas nossas vidas, nós seremos atendidos, em que o Pai glorifica o Filho através do que nos entrega, e nós damos glória ao Filho e ao Pai por tudo que nós recebemos. Razão pela qual, meus irmãos, nós agradecemos profundamente por mais essa oportunidade em que somos tocados pelo Santo Espírito, nosso Deus. Estamos aqui em adoração a Ti, Senhor, em espírito e através da verdade das Escrituras Sagradas, em que nós buscamos nos mantermos em comunhão contigo através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do Messias. Que muitas vidas possam ser tocadas pelo entendimento da sua palavra hoje, possam ter os seus dias transformados, nascer de novo, transformar-se em uma nova criatura, que não esteja realmente presa a tantas informações distorcidas, meu Deus, que vêm sendo apresentadas neste mundo e arrastando pessoas, levando à decadência, ao vazio, a uma mensagem vazia da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus, todos os lares dos nossos irmãos que estão conosco, ou onde quer que chegue a palavra do Senhor, seja bênção na vida dos nossos irmãos. Nesse momento, meu Deus, nós entregamos a nossa causa, os nossos desafios, tribulações, tudo que vem desafiando a nossa existência, nós entregamos nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo e pedimos para que o Messias intervenha
junto ao Senhor, e que, sendo da sua vontade, meu Deus, seja nos entregue todas as bênçãos e vitórias que são sonhos nos nossos corações. Amém, meus irmãos? Como é bom nós podermos mais uma vez estarmos juntos. É tempo de preparação. E como nós precisamos estar em comunhão com os nossos irmãos, que Deus nos aproxima e assim propicia, não é mesmo, esse nosso encontro. Que nós possamos ter esse encontro com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos viver o extraordinário do divino nas nossas vidas. É nisso que nós cremos, nas promessas de Deus, até o dia da glória, em que Deus está nos capacitando, está nos proporcionando todas as possibilidades para que nós possamos, no dia da glória, estarmos prontos para esta transformação, quando seremos transformados e assim colocados face a face com o Senhor. Que o Senhor nos acolha e nos receba, e que nós possamos assim viver a eternidade no seu grande reino, como filhos de Deus, herdeiros deste grande reino com o Senhor. Amém, meus irmãos? Que alegria podermos estar juntos, como é bom que você também está conosco nesse dia, que você possa compartilhar essa mensagem. Muitos corações estão sofrendo pelo mundo, precisando de esclarecimento, de entendimento da realidade, da palavra verdadeira, da verdade absoluta do nosso Senhor, em que não estou aqui para dar opinião, apenas para informar, levar, proclamar exatamente o que é dito nas Escrituras Sagradas de Deus. Amém, meus queridos? Fique conosco, continue acompanhando a grade aqui da programação da TV, 24 horas ligado em você, a sua emissora de TV na internet. Organização das Nações para a pregação da Palavra de Deus na TV, através da internet, onde quer que você esteja com acesso à internet. Veja, nós estamos juntos. O endereço da nossa TV está na tela para você, independentemente do dispositivo, através do seu celular, da sua TV Smart, onde quer que você acesse a nossa TV, 24 horas nós estaremos juntos. Também há a possibilidade de você baixar gratuitamente também o nosso aplicativo da TV 24 horas, através da sua lojinha que tem aí no seu celular da Play Store. E fique atento, porque a TV, toda a nossa programação aqui é toda desenvolvida para a honra e glória do nosso Deus, de forma gratuita para você. Nada de forma alguma terá custo. E é assim que nós pensamos, porque se de graça e pela graça de Deus nós recebemos, é assim que nós buscamos compartilhar com os nossos irmãos. Faça a sua parte, seja também um instrumento de Deus nesse trabalho missionário e compartilhe, meu irmão. Compartilhe as nossas mensagens. Não sei de que forma você está tendo acesso, se é na sua TV, se é no aplicativo, se são nas redes sociais, se é diretamente na nossa plataforma. Estamos falando do Brasil para o mundo, mas provavelmente haverá algum local que você tenha acesso em que você pode compartilhar o nosso link para um número maior de pessoas e fazer parte desse trabalho missionário com a gente através das nações. Graça e paz a todos e até a próxima. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz. Você é capaz. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção.
Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. As lágrimas que você chorou foram vistas por quem tudo criou. Ele enxuga o seu rosto, trazendo paz, te preparando para um novo começo. Você é capaz, não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Deus sabe o que você já passou, Ele te guiou e te sustentou. É tempo de preparação, Deus está restaurando o teu coração. Norte Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar. Não desista agora, meu irmão. Deus está preparando você para uma nova condição. Cada desafio um passo em direção ao propósito eterno, a sua redenção. Na TV Brasil, 24 horas no ar. É tempo de preparação pra tua fé renovar.